Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Happycast, o podcast focado para mulheres que querem empreender com verdade, com coragem, com propósito. Eu sou Maria Albuquerque, mãe, empresária, empreendedora, treinadora de vendas com liderança, sempre com a ciência da felicidade, autora desse livro best-seller Venda com a Ciência da Felicidade, onde eu trago o meu método Happy. Sou também mentora de mulheres no Happy Club, uma mentoria que eu criei exatamente focada para trazer esse ambiente, para gerar networking e conhecimento para essas mulheres, e fundadora do movimento Happy Move, que são eventos, encontros gratuitos para também gerar esse movimento nas mulheres. E hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial, que trabalha numa área muito técnica, diferente e que vai também contribuir muito para o seu crescimento. Neiva, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, só tenho te agradecer o convite, Maria, para poder explicar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo junto e construindo, né, com essas mulheres que estão no Happy Club, no Happy Move, né, que acho que aqui é um segmento novo de mulheres que já têm uma bagagem, que já têm um conhecimento para poder se ajudarem e uma ajudar a outra a segurar a mão e vamos melhorar, vamos criar, sair de uma zona de conforto, né? Que depois de uma certa tempo, idade, maturidade, a gente está cansado e começar o novo, né? Eu acho que é difícil para todo mundo, né? Então, assim, acho que a gente precisa uma da outra para poder crescer com isso. Eu preparei uma apresentação, eu vou ler, para poder você saber quem é Neiva. Neiva Reis é tabeliã substituta do nono RCPN e Notas do Rio de Janeiro, conhecido como Nono Cartório de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, com uma trajetória de dedicação ao serviço público e ao atendimento de excelência. Ela atua ao lado do marido, o Alaor, titular do cartório. Além disso, Neiva é mãe, minha aluna do Happy Club e representa muito bem esse novo momento da mulher que busca estar em ambientes estratégicos, fazendo networking, cuidando da saúde, da imagem e da mente para se manter forte em uma rotina intensa. Neiva, é uma alegria. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como é que surgiu esse ambiente do cartório para você? Porque quem está ouvindo, pelo menos, é um lugar que a gente não imagina mulheres, mais Sim. Um lugar masculino. E eu não tinha o interesse até de entender um pouquinho mais. Quando eu te conheci, eu falei, que mundo é esse? Queria que você trouxesse esse início para gente. Sim. Então, eu começo pela parte da onde eu vim, né, para chegar no cartório. Eu sempre falo que eu nasci em cartório, porque o pai sempre teve cartório. Então, quando eu nasci, ele já tinha o cartório dele. Então, isso foi uma coisa automática dentro da minha vida, essa participação com o usuário, com a população. E sempre gostei, acho que isso sempre me alimentou até hoje, de poder prestar o serviço à população e fazer parte dessa história. Só que lá atrás, né, a gente jovem não pensa em toda essa ajuda que a gente faz ao usuário. Então, assim, eu comecei ali. Né? Aí teve uma época que eu tentei ir para o comércio, mas logo em seguida voltei, que eu vi que não é para mim. E quando eu voltei para o cartório também, eu já estava fazendo graduação de Direito também, então para mim fez todo sentido, né? Poder dar essa continuidade do trabalho do meu pai ali dentro. Meu irmão também trabalhou ali, a minha mãe também. Então, assim, até as pessoas perguntam se era difícil trabalhar com família no mesmo ambiente. Eu acho que a gente fez uma receita que deu certo. Conseguiu fracionar cada um tem uma demanda de trabalho, ninguém entra na seara dos outros. Então, assim, para ter um diálogo, para não ter uma briga, para não ter um conflito. E se cada um puder ter esse respeito nesse ambiente de trabalho, acho que dá para conviver em família no ambiente de trabalho, né? Mas isso é uma sabedoria, né, Neiva? Talvez da sua mãe, do seu pai, que foi construindo para você. Porque ambiente familiar, quantas vezes eu ouço isso de mulheres, Maria, insuportável. Sim, trabalhar com o marido. Briga com irmã, briga com o marido, até falando do marido. Hoje você trabalha com a Laor, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho. Eu também trabalho com meu marido e muitas vezes eu ouço isso. Deus me livre de trabalhar com o marido. Só que tudo na vida tem prós e contras. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que foi isso, essa coincidência de vocês dois trabalharem na mesma segmento. Deincidência, né? Deincidência. Coincidências de Deus, né? Como é que foi isso que surgiu para você e como é que é essa parceria que funciona? Então, na verdade, como é que a gente chegou a se conhecer?
porque meu pai tinha um congresso e não quis participar, estava cansado, enfim, fui representar ele. E o Alaor já estava em cartório, né? E também foi no mesmo congresso. Então, a partir dali, a gente se conheceu, né? Enfim, aí começou tudo e eu vim para cá, porque eu tô aqui no Rio há 20 anos. Tá? Já é uma carioca, digamos assim. Fui muito bem acolhida pela cidade de vocês, né? Então, eu acho que eu ajudei ele a somar essa parte que ele era muito sozinho, né? Porque administrar um cartório que tem uma demanda de equipe muito grande e mais a parte jurídica, que é estudada diariamente, é difícil, né? Então, o que eu trouxe ali para somar? Tudo que eu fazia e aprendi. Se me disser como é que foi, não sei, porque foram anos, né? São 35 anos de cartório. Então, assim, essa experiência que eu tive foi da minha família, que nem falou, deu certo, poderia ter dado errado. Vários colegas de cartório não dão certo família trabalhar. E o nosso deu certo. E eu automaticamente trouxe essa demanda para dentro do nosso cartório, né? Então, assim, a minha demanda é com as equipes, a dele é a parte jurídica, para cada um ficar se dividindo ali, né? Tanto que na demanda de equipe foi quando a gente se conheceu, né? Eu conheci a Maria porque hoje em dia acho que para a mão de obra, para a contratação de equipe é cada vez mais difícil. Então, assim, eu tive que socorrer os colegas, que a gente é muito unido, o grupo, para poder perguntar para um se tem como indicar alguém, se tem um currículo. Aí a Priscila, uma colega maravilhosa, comum entre nós, ela falou, liga para a Maria, que a Maria vai te socorrer. Então, a partir dali, eu consegui também mudar um comportamento de querer abraçar tudo e equilibrar todos os pratinhos, que isso não existe, né? Te leva a uma exaustão. Então, a Maria conseguiu trazer isso para mim, né? E eu tive resistência. E isso é engraçado, né, Neiva? Assim, eu lembro lá do iniciozinho da nossa jornada juntas, eu vejo outra Neiva, hoje eu vejo, né, uma mulher, eu digo, mais relacional. Quando você fala que esse conjunto, essa parceria, né, entre você e o Alaor, quem está nos assistindo pode estar pensando, poxa, eu trabalho com meu marido, mas é uma guerra, ou não dá certo, ou tenho medo de um dia trabalhar com meu marido. O que eu percebo em vocês é realmente essa complementariedade. Você vê beleza aonde o Alaor é bom, é o talento dele, e vice-versa. Ele entende que, pô, isso aqui a Neiva faz melhor. Não tem disputa. Eu acho que a ausência não tem vaidade, não tem. Essa ausência de vaidade, de disputa, é o que faz o casal crescer unido. Sim. E quando eu entrei para contribuir nessa parte de seleção, você sempre de frente, porque você entendeu que aquela área era sua, e sempre muito humilde para aprender. Sim, a humildade, apesar de você, eu não entendia nada de cartório. Então, óbvio que eu faço seleções para outros cartórios, mas o dia a dia do cartório eu não domino. E você sempre muito atenta para falar, Maria, eu quero aprender isso aqui. Como é que eu agrego? Você acha certo fazer assim ou assado? O que você acha melhor? Isso sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa curiosa? Sim. Fala um pouquinho dessa tua habilidade. Eu acho que a gente sempre tem que ter essa humildade de aprender. Eu aprendo com o meu funcionário também, porque a minha demanda de trabalho é aqui, mas o dia a dia dele com o cliente no balcão é outro, ele sabe muito mais do que eu. Então, assim, ele vai me trazer, eu sempre peço assim, me tragam a demanda que vocês estão vendo, vamos ajustar aqui, vamos trocar isso. O cliente, assim, porque não adianta, eu não estou no balcão para saber. Então, assim, eu preciso deles. É uma sinergia toda junto. Não é porque eu estou como tabela substituta que eu não vou ouvir ele, né, da demanda dele. Que isso é difícil. Isso. E agora entender que isso é importante muda o jogo. Quando a gente começou a falar, você me trouxe também sobre modernização e atendimento de excelência. Maria, hoje eu prezo muito por isso. E quando a gente pensa em cartório, quem está aí nos ouvindo pode... mas é muito papel, é muita burocracia, é demorado. Queria que você falasse um pouquinho como está essa modernização, como é que foi essa decisão, em que momento você percebeu, se foi fácil, quais os desafios, o que você traz dessa parte? Essa parte de modernização que foi a partir mais ou menos na época da pandemia, que a gente se viu presos e sem poder praticar atos, e as pessoas com medo de, né, no cartório, enfim. Então, e a vida não para, E a vida não para. Então, como a gente trabalha com tudo que o usuário tem, né, de importante na vida dele, que é nascimento, casamento, óbito, a escritura da primeira casa própria, então assim, a gente está sempre envolvido em tudo, né?
Então, como é que a gente não vai prestar um bom serviço e resolver isso, né? E se adaptar a A esse gente é uma momento. extensão do Estado, a gente é uma extensão do governo. Então, assim, é toda uma responsabilidade que a gente tem com o usuário. E aí começou a entrar a parte de online, fazer os atos online, que aí tem pré-requisitos para poder fazer essa demanda, mas pode uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito intensa, que quer fazer no escritório, quer fazer em casa, não tem problema. E a outra pessoa quer fazer na casa dela, pode fazer. Ah, eu quero no cartório, tem gente que quer ir no cartório para certificar que existe cartório, que vai existir um papel, né? Tem gente que E é precisa. bom você estar Tá tudo adaptada certo? para todos os tipos. Todos os ambientes, assim. Ah, tem cliente que está fora do Brasil? Pode. A gente chama isso de híbrido. Quando uma ponta faz assinado e a outra faz online, pode. Ou os dois online, pode. Então, assim, tem muita coisa que melhorou muito, né? Então, assim, isso nos trouxe uma liberdade de prestar um bom serviço com humanização. Então, assim, para tentar desconstruir esse pensamento que o usuário tem. Mas para isso também, assim, se eu disser que todos fazem isso, não. Não, não é todos que porque eu fazem. imagino que adaptar a equipe, como é que foi isso? Porque, assim, o nosso cartório é um cartório de porte médio. Então, assim, dá para a gente conseguir dar conta de preparar essa equipe para esse novo caminho. Mas para isso também é porque, tanto da minha parte quanto do Alaor, o que é? Pensar no outro. Que sempre aquela pessoa que está ali não é apenas um papel. Pode ser o divórcio dela, que tá difícil, né? Pode ser o casamento, que é um momento de alegria. Pode ser... Você lida com muitos com momentos, tudo, todos né, os momentos Neiva? que a gente tem da vida da pessoa. Eu digo, a gente está com a vida deles ali, tanto no livro, né, dos livros físicos que estão ali dentro, que eu preparo a equipe para isso, que eu falo aqueles livros da serventia de 1800. Os livros não são nossos, são daquela serventia que no momento está na guarda do Alaor. Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado. Né? E a gente assumiu outro cartório também, como RE, e lá, quando eu cheguei lá, eu vi que era outro tipo, era outra gestão, então tudo isso dificulta para te preparar uma equipe. A minha sabe cuidar de um livro, ela sabe guardar, outros não. Tem outros que usam, né, o livro e põe no chão. Mas talvez seja a influência direta sua, sim, ali no dia a dia, sim, o seu olhar, né? É o meu olhar no dia a dia. Eu posso entrar no cartório, eu estou sempre ouvindo tudo e vendo o que o cliente está falando, ouvindo que ele está falando, se meu funcionário está dando a resposta correta, né? Porque esse cliente, ele precisa, sim, ele não sabe o que está fazendo ali dentro. Ele só foi alguém que mandou ele cumprir alguma ordem, de algum papel, de alguma burocracia, exigência que tinha que fazer. Do inventário, que não sabe nem o que é inventário, né? Alguém, o pai ou a mãe faleceu e não sabe nem o que é inventário. Tem prazo também para não pagar multa. Então, tudo isso é instruído dentro da nossa equipe, isso aí. Agora, você lembra de alguma situação que você tenha vivido no cartório? Eu sei que são muitas, né, sim, situações, mas o que é muitas durante um dia. Exato. O que você traria, assim, de algum acontecimento que para você foi gratificante? Você falou, poxa, fiz a diferença, ou que até representa esse atendimento de excelência que você fala? Casualmente, essa semana, que nem falei, todo dia é muita coisa, né? Mas esse me chama atenção porque foi essa semana. O cartório fecha às 6 horas, o cartório estava fechado e a equipe estava indo embora. E aí, era umas 6h05, voltou alguém para me dizer, olha, dona Neiva, tem alguém lá embaixo que quer fazer um óbito. O casal chorando. E eu falei, não, vamos atender. A equipe prontamente atendeu, porque a gente faz esse caminho com a equipe. Que bacana. Não é um caminho que a equipe visse 6 horas que o cartório fechou, não tem como entrar. Então, assim, tem que ter uma humanização para isso. Então, se não criar desde o começo, quando entra alguém no cartório, tu faz toda essa seleção, tudo isso é aplicado desde o começo. Então, a gente acolheu essa pessoa, aí a equipe fez o óbito, enfim, aí o casal estava muito nervoso, chorando, eu falei, tem que fazer a leitura, eu falei, lê com calma, porque se não lê com calma, daí pode acarretar atraso. É um processo, tem que voltar. Mas tudo isso, tem cartório que não fala nada disso. Porque tem que estar humanizado para chegar e acolher essa pessoa. Aí eu estava na minha sala, mas ouvi. Aí eu fui lá atender o casal, acalmei ela, eu falei para ele poder... Aí eu troquei o assunto, né? Eu fui deixando uma coisa mais tranquila. Aí ele conseguiu com calma.
E aí ela mesma se apresentou. Ela agradeceu a equipe, me agradeceu, né, gente? Porque se eu não abrisse a porta ali para ela, ela tem que ir num plantão. Plantão nem sempre dá certo. Eu não sei o que ela programou para poder enterrar. É uma demanda de assuntos. E a pessoa naquele momento está com uma cabeça... Não pensa. E aí ela se viu perplexa com o atendimento, né? Acolhida, né? Acolhida. Que acho que é o mínimo que a gente pode fazer num momento desse, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer todo dia na demanda do cartório um atrás do outro. Mas naquele momento que deu, vamos fazer o melhor da gente. Vamos dar o melhor. Porque um dia pode ser nós, pode ser um familiar. Sempre explico para todo mundo. Pensa como se fosse teu pai, tua mãe, um irmão. Porque é isso aí a realidade, né? É isso e você aí. Não sabe os frutos que isso pode gerar, né, Neiva? Exato. Aí ela mesma se apresentou que ela é advogada da área imobiliária. O marido tem uma imobiliária. E aí ela falou, não, eu vou começar a vir aqui, que não sei o que mais. Eu falei, não, vem, pode me procurar. Então, assim, eu dei a liberdade também, eu dei meu contato para ela me procurar. Eu não dei um escrevente para ela. Eu mandei ela procurar a tabela substituta, que eu posso atender ela, não precisa marcar a hora. Maravilhoso. Então, porque assim, o que não é humanizado na maioria? Tem que marcar a hora. Claro que eu tenho uma agenda, mas dentro do limite, se é um minutinho, eu posso no balcão ali atender, posso ter um olhar. Mas eu acredito, Neiva, que está muito relacionado a você gostar. Sim. Eu trago no método RAP, né, a resiliência escutativa, paixão, inteligência emocional e social. Essa paixão que talvez as pessoas tenham dificuldade, às vezes, de entender o que é essa paixão. Mas eu tô aqui para pagar boleto. Eu tô aqui porque eu tenho conta para pagar. Isso é consequência. É consequência. Quando você entende da maneira que você trouxe, poxa, é um óbito, eu vou fazer diferença. Eu tenho como amenizar essa dor, sim, dando o meu atendimento, dando o meu melhor. Coisas boas acontecem depois. O universo traz. O universo traz, né? O universo é fantástico, se souber. Que nem ontem na aula que a gente estava falando que as palavras têm força. Eu acho também sobre isso. Então, assim, tenha gratidão. Ontem tu comentou que a pessoa reclama que meu dia foi horroroso. Será que foi horroroso? Tudo foi ruim, né? Não, será que tudo? Não pode ser. A pessoa conseguiu acordar, enxergar, caminhar, ter o trabalho, ter o que comer. Só isso já é uma gratidão. Então, acho que as pessoas faltam um pouco isso, entendeu? E muitas vezes, quando a gente entra na rotina do automático, né? Você tá ali no automático, você para de ver beleza. E eu acho muito bacana, muito interessante você trazer, porque de repente alguém está trabalhando com flores, ou está trabalhando vendendo produtos cosméticos para mulheres. Você está trabalhando com cartório, que é um ambiente que, entre aspas, as pessoas têm dificuldade de ver beleza. Não, mas é papel, é carimbo, Não, mas você está permeando a vida da pessoa toda, facilitando. Tem gente que compara, vamos supor, o cartório, né, com ir na caixa e no dentista. E é mais ou menos isso, mas acho que cada um no seu segmento, o dentista pode também ser humanizado, ele pode acolher, ele pode entender, né? Se ele fizer isso, ele acolher, não se torna doloroso, tem que ser feito, todo mundo tem que fazer isso, tem que ter disciplina. Quem não tiver disciplina e resiliência não consegue permanecer, né? E isso é muito interessante, assim, quando muitos pensam, né, cartório, exatamente a analogia que você fez, tem que ir na Caixa Econômica, tem que ir no cartório, ou tem gente, quem tem medo de dentista. Mas você trazer essa humanização, como é que você vê hoje a sua equipe nessa parte de atendimento, de humanização, de diferenciação, porque eu percebo, eu sou suspeita para falar, né, porque eu fiz lá o treinamento, mas como é que você percebe? Quais as ações? O que você consegue dar de exemplo desse atendimento humanizado? Eu acho que começa desde a contratação que a gente está falando. Quando tu faz para mim a seleção, dessa seleção ali, tem mais, acho que são 3, né? Uhum. Então, assim, naquele momento ali, a gente já tem um olhar tanto para mim quanto Não é qualquer um, não serve qualquer um, né, Neiva? Não, tanto que quando eu falava, atrasou 5 minutos, não deixava, né? Não, que a pessoa me explicou. Quem chegou 5 minutos atrasado, na entrevista, não está demonstrando interesse. No mínimo, deu sorte pro azar. Então, assim, tudo isso aí a gente vai construindo. A postura, o jeito que a pessoa vai trabalhar, vai fazer entrevista, cabelo, o que falar, gírias, tudo isso aí faz parte para chegar no cartório. Porque uma coisa é trabalhar numa loja, são posturas diferentes. São adequação, né? Eu falo muito disso. Por exemplo, perfis. Uma pessoa que quer trabalhar de bermuda e chinelo
tem que buscar uma loja de surf, uma loja de esporte, uma coisa que vai permitir. Não adianta ela vir para o cartório e ficar chateada que não pode vir de chinelo, que não pode vir de bermuda. Que tem que botar uma camisetinha, botar uma Exato. polo. É porque aqui o ambiente é outro, né? E o ambiente do cartório tem regras, e muitas. Porque é diferente o produto, que a gente tá falando, numa loja de surf, vai comprar uma bermuda, não dá certo tamanho, o cliente, o que ele faz? Vai lá e troca. E o que eu faço com uma certidão errada? Muita responsabilidade. Muita. Isso é uma das coisas que a gente sempre preza lá, porque da pandemia para cá, aconteceu muito isso, das pessoas pegarem as certidões para poder apostilar, traduzir para morar fora, né? Então, assim, o que é isso? Isso não é só para passear. Normalmente é para um concurso que passou, é para uma bolsa que essa pessoa conseguiu. Olha quanta coisa envolve. Então, assim, se a minha equipe errar essa certidão, o cliente não lê, é apostilado e vai para lá. Não é só o retrabalho. Não é retrabalho. É todo... Tu imagina a responsabilidade civil de tudo isso, né? Porque a pessoa vai cobrar disso. Então, assim, isso é redobrado, é muito. Eu até queria entrar nesse assunto, para quem está nos assistindo, quais são os serviços que vocês têm lá, que facilitam, que hoje você percebe assim, poxa, isso traz um ganho, isso poucas pessoas conhecem, mas dá para ser... O que você poderia falar de serviço do cartório? Bom, o que tem de serviço que é os mais recorrentes, né? Procuração, que é para te poder representar alguém por algum motivo, né? E isso pode ser online. E leva 5 minutos. Perfeito. Tá? Escritura também. O que é escritura? Uma das escrituras. A aquisição da primeira casa própria. Então, assim, é um momento importante para a pessoa Com também. certeza. Uma coisa é uma imobiliária, um corretor, que aquilo ali é uma demanda recorrente. Agora, para uma pessoa que adquiriu o seu imóvel, olha... A conquista, né? É quase o momento do casamento, é mais um sonho realizado. Isso. Então, assim, acolhe ele nesse momento. E tudo isso a equipe é preparada para poder entender o que é o cliente. Não que o da imobiliária não vai ter, mas ele é uma demanda corrida. Ele não enxerga isso como algo... Não, ele quer rapidez, agilidade e vamos para o próximo. E não a pessoa física, como a gente fala, é diferente, né? Então, assim, a gente tem que entender... Outra coisa que acontece bastante, as certidões hoje em dia são apostiladas, eu tiro a certidão. O pedido pode ser tanto do Rio de Janeiro como de todo o território brasileiro, tá? É um sistema interligado que a gente tem. A certidão pode ser física ou online. Se a pessoa isso precisar, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Muita gente. Então, assim, eu posso pegar a certidão de onde precisar, apostilar, te entregar e te mandar, Neiva, olha só, manda online, vou mandar. Existe tudo isso. E a efetividade é a mesma? É a mesma. É a mesma coisa. Então, assim, tudo que envolver a tecnologia, na verdade, dá mais segurança, porque tudo é gravado, fica no sistema, tem foto, e cada vez está se aprimorando mais para isso também. Tá? Então, assim, no nosso cartório também a gente faz segunda via de RG e CPF. Por quê? Porque o Detran não tem como dar conta da população, né? Então, agendar, as pessoas procuram aí quando vem em outro município. Então, assim, é uma parceria que os cartórios fizeram para poder ajudar a população nesse segmento. Então, assim, o nosso cartório não precisa agendar das 9 às 5 por hora de chegada. A certidão tá ruim? Vai no outro setor, tira a certidão, acabou. Então, assim, tem tudo quase que junto. Entendi. Uma coisa puxando a outra, né? Como se fosse uma corrente. Isso. Então, assim, pegou a pessoa da certidão, a gente tira, pode fazer escritura. Aí tem outras que são online também. Quem são os principais clientes, tirando pessoa física, Neiva? Hoje, os parceiros, assim, que... Quais os parceiros que você hoje, falando dia -a -dia. Aqui, poderiam procurar você, que é algo bacana, que vocês prestam um trabalho interessante, e a pessoa poderia ter uma parceria que funciona para todo mundo? Seriam imobiliárias. A imobiliárias é um cliente que está sempre próximo da gente, né? Advogado de família. E que precisa dessa agilidade. Que precisa, porque eu sempre digo, a gente é a ponta final. Né? Porque o cliente, é muito difícil o cliente chegar no cartório e perguntar, ele já comprou imóvel, né? Com certeza. Com a imobiliária. Então, é a imobiliária que vai trazer para fazer a escritura, que depois vai levar registro. Porque não registrar não é dono. E eu posso falar até uma coisa, aí meu depoimento, quando eu fui, não vou dar nomes, mas antes de te conhecer, e aí quando eu te conheci eu estava no meio do imbróglio, não sei se você lembra, mas
o cartório que estava nos atendendo, por ser da imobiliária, não atendia telefone, não retornava. A gente teve dificuldade inúmeras e eu acabei pedindo ajuda a você, Ney. Você consegue ver isso para mim? É para cá ou para cá? Eu só quero saber qual é o lá. E você me deu todo um atendimento que deveria ter sido feito pelo cartório. Então eu consegui, naquele momento, perceber a diferença. Mas por que eu te perguntava? Mas por que não estão me atendendo lá? Você, Maria, me fala o que você precisa que eu te ajudo. Mas assim, para mim isso ficou muito nítido, Neiva. Assim como o meu exemplo, você deve ter um monte de pessoas que ficam, por isso que gera às vezes esse ranço pelo cartório. Sim. Teve outra colega também que eu ajudei também, que precisava... Porque assim, as pessoas levam, vamos supor, o documento, porque o cartório de notas, ele faz os atos e depois tem que levar para o RGI, que é onde é o registro do imóvel, vamos como exemplo ali. Então isso lá é um outro cartório. E lá é um outro protocolo e tem que registrar isso. E às vezes, que nem o caso comentou, vai para lá e não volta. E aí vai no balcão, a pessoa não entende, vai outro não entende. Então assim, falta o quê? A equipe preparada, humanizada para explicar. Perfeito. A pessoa não tem como saber isso. E aí o que eu digo? O cartório de notas, se não fizer bem feito isso, se não se preocupar, ele pode se preocupar o quê? Que muitos cartórios fazem de notas. Eles querem faturamento. Então assim, vamos fazer... Ele está sabendo que aquele ato não vai conseguir registrar, porque tem ato anterior para resolver. Mas ele quer fazer. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então a gente não faz. Olha só, primeiro conserta aqui, vamos ajustar, vai dar tudo certo. Depois a gente leva para o outro lado. E eles não falam para trás. Aí chega a pessoa lá para registrar e não consegue. E não vai conseguir, não é porque o cartório não quer. Porque está errado, está faltando coisa. Tá faltando um procedimento. Exato. Mas isso é tudo... Então, é tudo, volta lá, é tudo uma construção que a gente tem com a nossa equipe. Eu chamaria de seriedade no trabalho, né, Neiva? Porque se você é detentora do conhecimento, então se você está enxergando aquilo dali, se você puder já me dar o caminho, é o único caminho, não adianta eu fazer isso aqui se isso daqui está pendente, né? Vou te dar um exemplo rápido sobre isso também. Hoje em dia, para fazer os atos online, tem que ter certificado digital. E é um ato gratuito. Tá? Que a gente não é cobrado, não está na legislação e não é cobrado. Vários cartórios de nota cobram. Aí, o que acontece? Chega o cliente e falam que a gente já vi isso acontecer, até a pessoa falando lá no cartório, não, mas é cobrado. Não é cobrado. Aí, esses dias, eu fiz para uma colega de um grupo de empresários que participa, ela fez, e ela assim, mas o teu escrevente não me cobrou. Eu falei, não, mas não vai te cobrar, é um ato gratuito. E assim, se a equipe está com a agenda ali, dá para fazer, faz. Eles, normalmente, alguns que fazem, por ser um ato gratuito, tem que agendar só amanhã. Poxa, se leva meia hora, tem tempo, faz. Agiliza. E não tem essa visão, né, Neiva? Que não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não. Você está agilizando ali, fica aquela memória positiva. É um cliente seu, na cabeça do cliente. Se um dia eu vou vender, eu vou casar, eu vou fazer... Eu quero ir naquele cartório que me atendeu bem. Lá atrás. Isso fica, né? E poder ajudar, que nem algumas pessoas já me trouxe informações, já pude ajudar, né? A Suzana foi e resolvi. É isso. Então não me custa nada, é tão bom, é tão gratificante a gente conseguir ajudar o usuário, que é uma demanda difícil, né? Não é fácil. Às vezes é algo que na tua visão é simples, na visão de quem está sofrendo o problema é gigante, e é prazo. As pessoas deixam para a última hora, fazem o pedido da certidão, ou na hora de registrar. N circunstâncias e deixam. Funciona assim. Então, se tem casos que eu consigo ligar para o colega, olha só, pega o protocolo, vê se tem como dar uma demanda para esse aqui, vamos resolver que tem alguma coisa para cumprir, um prazo. E não tem nada errado. Não é sobre isso. É só para poder dar um olhar para esse cliente. E, Ney, você falando isso, eu acredito muito nesse poder da rede, né? Eu sou uma pessoa que treino isso e falo sobre isso, da importância de você, às vezes, sair do seu mundinho, se relacionar, né? Eu falo isso com você, eu vejo, por isso que eu falo, eu vejo hoje uma Neiva muito mais atenta para esse lado de, poxa, você tem tanto a contribuir, por que você está ali só no dia a dia do cartório? Tem outras pessoas, e quando você fala assim, poxa, eu hoje conheço pessoas, você tem pessoas que você pode ligar e falar, poxa, dá uma atenção, como é que eu resolvo isso? Porque eu quero dar essa informação. Sim. O quanto isso mudou, como é que foi isso na tua vida? Então, isso, eu posso dizer que tu faz parte disso, né? Eu acho que isso foi uma virada de chave para mim, que eu acho que eu estava numa zona de conforto, né? Que é cômodo fazer o que eu faço há 35 anos, né? Com certeza.
E aí tu foi lá e me cutucou e tentou me tirar de uma zona de conforto. Vamos lá, vamos pro grupo de mulheres. Eu falei, ai, Maria, me deixa aqui quietinha, deixa eu trabalhar aqui dentro, quietinha no meu canto. Não tenho tempo. Sempre a gente vai dizer que não tem tempo, né? Sempre. Essa é a principal. Você que tá aí e fala que não tem tempo, é casada, tem filho, tem vida pessoal, tem a saúde, tem tudo, né? Então, assim, eu tive uma resistência para isso. Aí eu fui no primeiro grupo. Então, assim, ali eu fui vendo que existe sim pessoas que nem eu, que estava sentindo o quê? Tá cansada, desanimada, não tem nada novo, sempre faz o mesmo. Então, tá ali, a gente se alimenta, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, uma dor. E a gente olhar essas pessoas e a gente pensa, poxa, meu caso não é tão difícil assim, né? Olha o que ela tá passando ali. Então, aquilo ali é uma maneira de ter um auto agradecimento à vida, né? Quanta gente não tem... Você muda os valores, muda, né? E aquilo é tão bacana que tem uma que tá precisando. A gente vai lá e, puxa, vem, vamos lá, vou te ajudar. Eu mando fotinho disso. Às vezes eu mando pra ti ou pra alguma dia. Olha, dá pra comer isso, olha só que gostoso. A gente troca tudo, né? Troca tudo, receita, comidinha. Chama alguém tem que me representar num grupo de empresários. Tirei que eu falei, quem eu vou convidar? Eu falei, Neiva, é só chamar alguém do grupo. E é impressionante, pedir ajuda, né? Como isso amplia. Muito. Tem gente que fala assim, Maria, mas eu não tenho muitas amigas, eu não tenho muito esse lado social, mas precisa investir. Tem como investir nisso, né? Tem como. Então, assim, chamei prontamente, a Silvia veio, agora a Karine, que vai me ajudar. A Karine me chamou, vou lá também. Então, digo assim, é uma retroalimentação orgânica que as pessoas fazem. E eu digo que é uma mentalidade. Você começa a trabalhar a sua mentalidade para ser colaborativa. Que quando a gente se torna uma mulher colaborativa, as coisas ampliam. Aí as oportunidades, mas eu tô tão sem sorte, não aparece nada. Mas você está buscando, você está sendo essa pessoa colaborativa para atrair oportunidades. Está fazendo movimento? É isso. É o que eu adoro falar, né? Movimento gera movimento. No mínimo, sai para ver gente, para você... Óbvio, tem o conhecimento, tem conteúdo, tem troca. E sempre aprende. Sempre. Sempre. A pessoa pode fazer outra coisa que não tenha nada a ver com o meu trabalho. Mas, se eu ajudar ela, eu tiver com uma escutativa para ela também um dia vai lembrar, poxa, eu sei, alguém, um parente ouviu falar que precisa de uma certidão, fazer uma escritura. Vai lembrar de você na hora. Vai lembrar. Com certeza. Porque a gente teve uma escutativa. Ontem a gente estava estudando isso. É escutativa. O que é isso? É olho no olho. E falta olho no olho. Hoje, cada vez mais. Cada vez mais. Então, às vezes eu tenho que marcar reunião para conhecer cliente ou fazer uma parceria. O que eu quero? Eu não quero online. Se der tempo, eu quero tomar um café com essa pessoa. Para ver onde é o ambiente dela, ela vai no meu, conhece. A gente está voltando às coisas que foram ficadas para trás. E eu acho que para frente é isso que as pessoas querem. É isso que vai vender. É isso que vai diferenciar, né, Sim. Neiva? Quando eu falo muito da inteligência social no meu livro, porque é a inteligência que vai sobressair. Sim. A gente está tão focado no celular, no distanciamento, no Instagram, que quando você entende de olho a olho, aperto de mão, ontem a gente falou sobre isso, abraço, tem gente que não sabe apertar a mão, Sim. não sabe dar um abraço. As coisas vão se perdendo, né? Sim, só um abraço. Ontem a gente chegou lá, se abraça, já tá bom, coisa gostosa. Quem é que hoje não tá com uma energia diferente? Tá? Com certeza. Tá. Neiva, trazendo um pouquinho, você falou de virada de chave, né? Quando a gente fala de virada de chave, de erro, de desafio, de algo que você passou nesses 35 anos, o que você poderia dividir, trazendo assim, teve algum momento, alguma coisa que você falou, pô, isso aqui para mim foi um grande aprendizado, a partir dali eu mudei um pouco, eu sou uma mãe diferente, uma empresária diferente, uma líder diferente? Então, acho que assim, eu estou sempre estudando, lendo, principalmente para entender pessoas, né? Livros e cursos e imersões, para poder entender a mente humana e pessoas, né? Porque cada um tem uma história. Então, não tem como... eu tenho que entender essa pessoa, de onde ela trouxe, o que ela passou para chegar e trazer aquilo que para mim não faz sentido, mas para ela faz. Então, isso para mim é um desafio. Então, isso é uma das coisas que para mim eu fui aprendendo. Nem todo mundo pensa igual a você, Nem né? todo mundo. Eu não tenho como obrigar a dizer que o meu tá certo ou errado. É o ângulo que a pessoa vai enxergar isso. Tá? Então, assim, filhos também. Eu tenho um filho de 24 e uma de 13. Então, assim, é um delay muito grande. Um é menino,
outra é menina. Eu costumo dizer até o seguinte, Neiva, pegou uma Neiva diferente. Isso, eu sempre falo. Henrique, poxa, qual a mamãe queria ter feito melhor, né? Eu sempre peço desculpa. Ele, não, mãe, eu entendo. Então, assim, essa, acho que humildade que a gente tem que ter com os filhos, que a gente foi criado de outras maneiras, que o pai e a mãe sempre estão aqui. Não, o pai e a mãe, para mim, né? Eles estão sempre juntos. Eles não são uma autoridade. Não é sobre isso. Então, assim, não tem distanciamento, não tem né? distanciamento. Porque a gente, assim, a gente sempre vai acolher o filho. Então, assim, os melhores amigos vão ser a gente. Claro que tem coisas que não vão contar, vou contar para o melhor amigo, mas eles não têm que ter medo. Confiança, a confiança com a gente. Então, assim, eu falo, Henrique, sempre peço desculpa. Poxa, eu fiz assim, né? Eu sempre falo para mais nova, olha, Martina, tu teve uma mãe muito melhor. São pessoas diferentes. Hoje em dia eu vejo a minha mãe. Cara, eu falo pros netos, olha só, essa vovó de vocês não foi a mamãe, tá? É outra. Porque eles acham que ela... Eu falei, não, é muito diferente. Concordo. Então, assim, E é bonito a gente reconhecer isso. Isso é a maturidade. Isso né? é maturidade. E precisa ter muita resiliência. O ego tem que ser afastado disso, né, um pouquinho, para te poder entender isso. Né? E é engraçado. Desconstruir. E é engraçado que eu vejo a tua fala, você é uma mulher forte, bonita, fala, né, cuida da saúde, cuida desse lado profissional. Hoje está entendendo a importância do networking, de estar em movimento. E muitas vezes vão colocando a gente num lugar que a gente é perfeita. E não existe isso, né? Essa vulnerabilidade que a gente precisa estar trabalhando, eu percebo muito em você, de estar sempre disposta a aprender. Alguém fala alguma coisa, recomenda um livro. Eu acho que isso é um grande diferencial seu, né? Sim. Eu acho que a gente tem que estar sempre... Eu acho que isso para mim me alimenta. Eu aprender, eu estudar, eu trocar ideia com alguém. Todo mundo tem para oferecer. Se todo mundo está aqui, é para isso, né? Então, assim, que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. Lá no cartório, o que eu montei? Como eu leio muito, eu levei acho que foi, não sei se foi tu que comentou, eu levei todos os livros. Clube da leitura. Isso, eu levei tudo para lá. E aí... Maravilhoso, porque aí você proporciona... Isso. Aí eu falei, quem quiser ler, depois quiser sentar comigo, tomar um café, mas eu vejo que o pessoal ainda não é muito da leitura, né? Exato. É um hábito que tem que ser construído. Porque já lê dentro do cartório o dia todo. Aí querem ainda que eu mande ler em casa. Mas depois que tu vê que aquilo te leva para um outro mundo, um outro conhecimento, é maravilhoso. Com certeza. É ampliação de repertório que eu falo. Agora, Neiva, falando disso, né? É saúde, é família, filhos, trabalho, agora esse relacionamento com outras mulheres. Como é que você dá conta de tudo isso? Qual a importância que você vê para equalizar? Eu digo que até equilibrar não é, porque o equilibrar tudo certinho a gente não consegue. A gente equaliza, tem uma coisinha que a gente acredita que tem que dar mais atenção. Como é que você faz isso tudo? É uma autodisciplina que eu tenho, acho que para tudo, né? Eu vou te dizer assim, desde a parte da saúde. E aí depois eu caminho para o resto em relação a isso. Eu acho assim, no momento que eu alimentar meu corpo bem, ele não vai estar inflamado. Se eu estiver inflamado, eu trabalho melhor, eu não tenho dores, eu não estou inflamada. Tenho raciocínio lógico, né? Então assim, eu parei agora com açúcar 2 meses. A minha cabeça melhorou muito pela inflamação. Por que agora eu vou fazer o inverso disso? Vale a pena ou não vale a pena? É disciplina, Não tem que escovar os dentes todo dia? Tem que. Não tem que fazer musculação para ter músculo, para um dia ficar velhinho, poder amarrar o sapato e ter toda... Não é só a beleza, não né? Não é, não. Quando tu entende com a maturidade que é muito além disso, é tão libertador. Isso para mim é importante. Então, assim, e isso vai encaminhando e isso tu consegue, eu digo, seguidores, eu digo, amiguinhas, não é nem meu objetivo esse. Não é nem meu objetivo. Só que eu consigo, eu levo lá minhas comidinhas, eu divido com uma... Sem querer, você está influenciando positivamente. Não é para querer mostrar, mas a minha vida é essa, eu acho que dá certo, né? Para mim. Uhum. Eu acho que cada um vai ajustar como pode. Então, assim, se eu fizer isso, tudo comigo, que eu acho que é um respeito com o meu corpo, é gratidão com o meu corpo. Olha só o que eu recebi. Tudo. Eu caminho, eu falo, eu enxergo. A gente vê tanta coisa. Quem trabalha em cartório, a gente vê N situações, né? Então, assim, gente, eu tenho tudo. Como é que eu posso reclamar? Ou como é que eu posso passar um dia botando coisa ruim para dentro, não cuidando da minha saúde, né? Não, no cartório praticamente não existe isso. Uma das coisas, quando a gente faz a entrevista, eu percebo, é isso aí. Se a pessoa começa a reclamar, eu tenho que pegar esse livro, ele é pesado. Eu falei, bom, isso não serve.
Não tem como. Começa a reclamar, que horas eu saio? Ah, as férias. Eu posso tirar em janeiro? Eu falei, bom, não precisa nem vir, que pode ficar em janeiro trabalhando em casa. Exato. São pessoas que só estão ali preocupadas no delas ou no lado, entre aspas, do trabalho pesado. Sim. Na verdade, poxa vida, que bom que você conseguiu um emprego, que bom que você está aqui trabalhando. Mas isso é muito mentalidade, né, Neiva? E acho que isso é uma soma de pessoas que te ajudam, a gente nunca está sozinho. Quando a gente fez lá as contratações, tinha umas 3 pessoas que eu ia demitir. E a Maria falou assim, não, dá mais um tempo, eu vejo nela ali potencial. E é verdade, tinha razão. Então, mas assim, não é minha demanda, eu não sei sobre isso, tu sabe sobre isso. Então, assim, eu tenho que te escutar, eu tenho que ouvir a tua experiência que tu tem. Mas isso foi muito sábio da tua parte, porque às vezes o que eu percebo, e eu fico muito preocupada, quando o empresário, o líder que está me contratando, não quer ver um outro lado. Maria, mas eu sempre fiz assim, mas tá dando certo? Você tá toda hora trocando de gente? Vamos... Poxa, por que te chamou? Porque não tá dando certo. É isso. O universo mudou, as pessoas mudaram, então assim, e é difícil hoje. Então, não tem mais como hoje em dia quase trocar o currículo de colega para colega. Muito difícil. Então, tá cada vez mais escalonando para isso, para ter uma equipe mais homogênea, mais tempo. E para isso, eu acho que é um investimento para ter qualidade. Perfeito. Perfeito. Demanda tempo, demanda sua energia, a sua tolerância também, né, Neiva? De falar uma vez, falar duas. A gente falou de hábito. Eu quero que um colaborador tenha esse comportamento. Neiva, hábito se forma no mínimo com 21 dias. Como é que você quer que a pessoa, de hoje para amanhã, já falei hoje, amanhã tem que fazer. Amanhã você vai ter que lembrar, depois da manhã você vai ter que brincar, dar uma, opa, vamos lá. Então, até você realmente conseguir que aquela pessoa crie aquele hábito. Então, ter esse olhar de treinadora, você não deixa de ser uma treinadora de um monte de gente lá. Se hoje a equipe está entregando, está junto com você, é porque tem o seu dedinho, a sua fala na cabeça ali, eu acho que de todos, né? Isso é uma coisa que eu estou sempre me policiando e tentando, porque eu penso e faço tudo ao mesmo tempo, muito rápido. E talvez nem todo mundo trabalhe assim, né? Então, assim, quem trabalha do meu lado ali, a Aline, ela dá conta porque ela é que nem eu. Então, assim, tem dias que ela fala, que eu tenho fala com alguém, ela fala, faz com o dedinho assim pra mim, tipo, vai com calma, porque a pessoa não vai dar conta. Eu digo que essa intimidade profissional é maravilhosa, né? Eu preciso dela. Ela fala, hoje eu tô assim. Aí eu falo, vai lá, conversa com ele, porque eu não dou conta disso. E ela tem a fofura. Talvez não tenha essa fofura, né? Eu tenho tá tudo bem, né, E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, antigamente eu tentava mudar muito essa minha postura. Não tem como mudar muito. É isso. Não tem como mudar muito. Você que tá aí ouvindo, você pode ter mais a fofura ou mais é comportamental, é perfil comportamental. Assim que eu entrei lá, eu fiz a avaliação de perfil e tudo, pra gente se conhecer. Foi fantástico. Aí você começa a ver que realmente eu não tenho, tá tudo bem, é óbvio que eu não posso exagerar em algumas coisas, mas eu respeito, aquilo dali é a sua força, né, Neiva? Agora, falando desse equilíbrio, para quem está nos ouvindo, o que você acha mais importante hoje para você conseguir equilibrar mãe, família, saúde, exercício físico, né, trabalho? Por onde você começa? Por onde começa? Hoje, eu já entendi, de todos esses cursos que eu já vivi, experiências, né, que tá tudo dentro da gente. E a gente tem eu acho que por preguiça, né, de dar uma demanda para um psicólogo, não que não precise de um psicólogo, não que não precise do outro, né, acho que a gente precisa, mas vamos fazer a nossa parte. Sim. Tá dentro da gente. A igreja, pode ir na igreja, mas o padre não vai fazer nada. Pode ser qualquer tipo de religião, ele não vai fazer nada pela gente. Não adianta lá, sentar, ouvir o sermão, sei lá, enfim, a religião que for, e voltar para casa e praticar tudo errado. Que é o mínimo, né? Respeito, amor ao próximo, e praticar o bem. É o que eu ensino no meu trabalho e para minha filha. Quem pratica o bem, o universo devolve. Devolve. Então, assim, se não fizer isso, então, mas para isso, o que as pessoas normalmente na prática fazem? Elas terceirizam tudo. Tudo. Quer um remédio milagroso para emagrecer. Ela quer uma pessoa para um personal... Só treina se tiver isso. E não sai um movimento novo. Eu estou num movimento novo, então, assim, eu tive que sair de uma zona de conforto, né?
E eu sou muito grata que tu que me trouxe para essa zona, sabendo o potencial que eu tinha, que estava guardado ali, né? Então, assim, a minha primeira graduação é publicidade e propaganda. Então, hoje eu sempre fiz isso dentro do cartório na minha vida. Então, assim, hoje eu estou dentro de grupos de empresário, eu estou dentro de grupos contigo de mulheres, e aquilo ali é delicioso, te alimenta, é uma energia, é uma endorfina, né? É tão bom aquilo ali. Aproveitando isso, Neiva, para quem está nos ouvindo e de repente fala, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho condição financeira, eu não tenho, enfim, 500 coisas, objeções que a pessoa... O que hoje você falaria, vivendo esse processo, vendo a Neiva antes, vendo a Neiva hoje, o que você falaria para uma mulher dessa? Eu acho que são desculpas que a gente vai botando por medo, né, de enfrentar o novo. Dinheiro, talvez, chegar para a pessoa, olha só, o curso não tem tanto. Talvez a pessoa, quando vê aquilo ali, ela vai se humanizar, ela vai fazer. Eu também faço, todo mundo faz, entendeu? Exato. Então, assim, chega lá com humildade, olha, hoje eu só tenho isso. Pode ser? Vai entrar no curso, vai conseguir. Então, Não assim, é esse o problema não é real, esse o né? problema real. Hoje em dia não é esse. Então, assim, se esse profissional não te dá o desconto, não vai para um outro, tem outro também. Então tem que ter esse movimento que depende da pessoa. De novo, depende dela. Tá dentro dela as respostas. Ontem eu até falei sobre isso, né, Neiva, que é o tal do querer. A querência, a gente não dá. A Querência. querência tem que ser de cada um. Cada um tem que querer. Você quer mudança, você quer ampliar seu network, ampliar seu repertório, porque tudo vai dar trabalho. É qual trabalho você quer ter, né? É. Ou fica quietinho. Mas também não espera outro resultado. Aí o seu trabalho é de não ter resultado. É de não ter resultado. É esse o problema que você tem. E aí as pessoas olham de fora, as pessoas que estão conquistando, tem sorte, tem não sei o quê. Não é isso. Vai viver no dia da pessoa. Vê que horas ela acorda. Vê que horas ela faz tudo. E ela faz. Ela acorda, ela malha, tem filho, tem tudo. E isso é tão esclarecedor, né, Neiva, quando a gente começa a olhar o outro e pensa assim, ah, mas é mais fácil para Neiva, olha lá, bonita, se cuida, tem um corpo, nasceu assim, tem um marido, então, a pessoa vai achando que tudo é sorte. E quando a gente começa a ver o bastidor, você fala, tudo é uma construção. Se hoje eu tenho o marido que eu tenho, é porque eu foi, como diz minha mãe, muito sal, muito quilo de sal, né? Muito Sim. tempinho ali que você vai depurando, vai se entendendo, vai modificando, o outro também vai se adaptando a você. Tudo isso uma construção. E Neiva, para fechar, eu gosto de fazer uma pergunta: o que você gostaria de deixar como mensagem sua, né, da tua vivência, da tua jornada, para de repente inspirar quem está nos ouvindo? Eu acho que seria levanta, sai da zona de conforto que dá. A mulher, ela tem uma força tão grande. Primeiro que a gente veio para procriar, né? Então, assim, quem procria filho também procria projetos, tudo isso aí. Então, e acho que a maior dificuldade que eu vejo também no momento ali que as mulheres estão na menopausa, que é um marco muito importante, né? E que muitas nem sabem, nem né? sabem. Isso é uma parte que hoje em dia eu estou participando de grupos também e ajudando, né? Mulheres nessa parte de menopausadas. Por quê? É uma desinformação muito grande, muito grande. Até as pessoas que têm condições de pagar um médico particular, têm acesso a tudo, não sabem também. E o que tem que fazer? Uma amiga minha que é médica falou, olha só, é isso, 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 hormônio, ela estuda, é o teu corpo. Eu volto a dizer de novo, depende de quem, a gente sentar, pesquisar e ler. Perfeito. É caro? Não, na internet tem. Até porque cada uma vai se adaptar de uma forma, né? Um médico ia ser melhor para mim, mas vai em busca, lê, faça a leitura. Então, você não fica só esperando acontecer. Por que acontece na menopausa? Acabam os hormônios, não acaba de um dia para a noite, eles vêm vindo, ele tá te avisando. Tu não tá entendendo. Então, assim, mas a gente não foi lá atrás educada para isso, né? A gente não teve essa educação. As nossas mães não passaram. Não falavam sobre isso. Tanto que a minha mãe, hoje em dia, ela fala assim, eu nem senti isso, eu nem senti. Eu falei, não, vocês eram sobreviventes. Perfeito. Vocês eram sobreviventes. Só que agora a gente vive num mundo que tem filho, demanda, trabalho, logística, dá tudo, tem que dar certo. Então, assim, são momentos a longevidade, a né? longevidade. Então, você com 50 anos, você está no auge do trabalho. Então, tu quer produzir, tu quer criar ainda, né? Então, acho que, assim, dá. Não fica atrás escondido, às vezes, do trabalho, do marido, né? Acho que todo mundo pode... Não precisa trocar de profissão. Tipo assim, eu uma vez eu pensei, cara, o que eu vou fazer diferente, né?
Não, vou fazer o que eu gosto, dentro do cartório, sim, vou ajudar. O que eu sempre fiz, eu adoro fazer isso. Né? Eu amo Conhecer isso. gente, Conhecer captar gente. mais gente, É perfeito. isso. Então, assim, não é difícil, não. Para mim é... Você recriou dentro da Eu própria recriei profissão. o que eu já faço diariamente, só que agora com um propósito. Né? Então, no propósito, hoje eu estou num grupo de empresários, a Lô está em outro, agora eu entrei em outro grupo de membros da OB, para poder o quê? Uma coisa Trazer puxa a informação. outra, né, Neiva? Você vai vendo as oportunidades. Poder ajudar a população, trazer informação, isso volta. As pessoas precisam disso, então elas se sentem acolhidas, né? Eu acho que falta isso. E a mulher ficou muito escondida, né? Até então, casa, tem filha, e os filhos estão grandes, aí sim que ela vai se olhar. Só que quando ela vai se olhar, tá na menopausa. Quando ela vai se olhar vendo a menopausa, aí falta tudo. Falta até ânimo, né? Falta ânimo, tá com depressão, nem sabe que tá com depressão. Se sente sozinho. Então, se esse grupo de mulheres puder, cada uma fizer uma sementinha ajudar, amiga, vem cá, lê esse livro, vamos lá, vamos trocar, eu tô aqui, eu te ajudo. Eu faço isso direto. Tem gente que não gosta de malhar, fala, vamos lá, vamos lá. Maravilhoso. Neiva, só tenho a te agradecer. Eu que o tempo agradeço. Corre, quando a gente olha, não dá mais tempo, mas assim, te agradeço, porque a tua história não só é linda, como inspira, como traz um outro olhar de um outro segmento, que muitas vezes quem está nos assistindo, pô, o meu segmento também é diferenciado, também é técnico, também é só masculino. Mas podemos humanizar, né? É isso, a gente poder humanizar. E as mulheres são muito fortes. A gente não sabe do potencial, né, que a gente tem. Se a gente for olhar grupo de mulheres, dentro de um grupo de empresários, 80% é homem. Com certeza. E 10 são mulheres. Só que essas 10 mulheres que estão aqui fazem muito. Quando fazem bem feito. Porque se ela aceitou ali o desafio, ela vai fazer. Se dedica, Se né? dedica, elas são muito unidas. A gente vê isso lá no nosso grupo. Com certeza. Neiva, para aquela câmera ali, queria que você deixasse um convite. O que a pessoa pode buscar no cartório? Deixa o endereço do cartório também, para quem quiser uma ajuda sua aí no cartório. Eu fico à disposição de quem precisar, né? Pode me procurar. O nosso cartório, o Instagram é o cartório 9RJ. E por ali vocês podem me chamar. Eu posso trazer informações e dar o caminho para vocês, né? O que eu posso ajudar da maneira mais humanizada possível, né? Ou com a minha equipe, ou com outro colega de cartório, ou um advogado, que nem sempre é tudo o cartório que fazem. A gente tem parcerias de advogados também. Então, eu digo assim, é um grupo estratégico que a gente tem que ter para poder trazer essa informação. Então, assim, eu consigo dar essa humanização no atendimento para vocês. Vai ser um prazer, quem quiser me chamar, ajudar vocês, né? Tanto na parte de notas, escritura, procurações, inventários. Toda família, amigo precisa falecer alguém, tem que fazer inventário, tem um divórcio, tem que registrar sim, porque se vai casar de novo, não está registrado. São várias coisas simples do dia a dia que as pessoas deixam para trás, e isso gera, na verdade, um desconforto, né? Quando quer resolver, tá tudo atrasado, né? Então, assim, eu estou ali para ajudar vocês. Fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Neiva. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou aí conosco assistindo o nosso episódio, agradeço muito a sua atenção. Deixa nos comentários o que você achou, o que você tem de dúvida, eu vou adorar ler. E aciona o sininho, já segue a gente aqui nas redes e eu fico à disposição também. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.